Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Está claro que Jesus Cristo fundou somente uma igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja no singular. Ele não disse: edificarei as minhas igrejas no plural. Jesus Cristo é fundador da Igreja Católica. Todas as religiões, todas as seitas atacam continuamente a Igreja Católica. As religiões e as seitas guerreiam continuamente contra a Igreja Católica, querem a destruição da Igreja fundada por Jesus Cristo. É pura ilusão achar que as religiões e as seitas querem bem a Igreja Católica. Claro que não. Querem a destruição da Igreja fundada por Jesus Cristo. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa, de antipapa e anticristo, têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Estimado católico, esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia. Heresia chamada indiferentismo religioso. Muitos dizem: falando de Deus é o que importa. Claro que não. O demônio também disse para Jesus: Tu és o Santo de Deus. Lucas 4:34. Não basta falar de Jesus, mas é preciso pertencer à única igreja fundada por ele. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, é preciso praticar boas obras, como ensina
São Pio X no Catecismo Maior. Não basta a fé para se salvar, não basta a fé para entrar no céu. O demônio tem fé e está no inferno. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com os seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser jogado fora e pisado pelos homens. São Mateus 5,13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja? Para que serve o católico que vive dentro da Igreja como defunto? O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico só de nome não se salvará. O católico só de batismo não se salvará. O católico só de fachada não se salvará. O católico não praticante não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Caríssimo católico, vamos refletir sobre os santos reis, os reis magos. Poucas pessoas meditam sobre eles. Nessa reflexão, são 10 mensagens sobre os reis magos. São pequenas mensagens que ajudam a conhecer melhor esses homens. Essa matéria é ampla. São 70 mensagens sobre os reis magos. A dividimos em 7 partes. Essa é a 4ª parte da 31ª até a 40ª mensagem. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino,
e ao encontrá-lo avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram, e eis que a estrela que tinham visto no seu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Conferir Evangelho de São Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. 31ª mensagem sobre os reis magos. Antes viviam nas trevas. Antes da aparição da estrela, os reis magos viviam nas trevas do gentilismo e provavelmente a vida deles deixava muito a desejar. Mas logo que veem a estrela e ouvem a graça que os chama, convertem-se, abandonam tudo para pertencer inteiramente a Jesus Cristo e entregam-se à graça para segui-la com simplicidade e intrepidez. No Evangelho de São Mateus 2:1-2 diz: Eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Mateus 2:1-2. Deus, prezado católico, não quer a morte do pecador, nem a sua destruição, mas sim Deus quer que o pecador se converta e viva santamente, percorrendo continuamente o caminho da luz. Feliz do católico que abandona o caminho das trevas para servir a Deus com alegria, fidelidade e perseverança. É preciso abandonar as trevas do pecado para seguir o caminho da luz. É por esse caminho que alcançamos a salvação da nossa alma espiritual e imortal. 32ª mensagem sobre os reis magos, conversão verdadeira. Desde o momento em que os santos reis veem a estrela, eles não seguem mais o mundo, são homens piedosos. A mudança foi total. Isso mesmo, a mudança na vida dos reis magos foi total. Vivem e morrem como santos. Aquele católico que abre o coração para Deus, volta as costas para o mundo e para as máximas do mundo. Quem encontra a face de Jesus Cristo não permanece o mesmo, mas muda de vida, muda totalmente de vida, se converte. Quem encontra a verdadeira face de Jesus não permanece o mesmo, mas muda de vida,
deixando de lado os vícios e o caminho das trevas. Jesus não habita, Jesus não reside num coração onde mora Satanás. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Estimado católico, a conversão dos Reis Magos foi total. Não perderam tempo, mas abriram o coração para Deus. Milhões de pessoas permanecem anos e anos no pecado e não abrem o coração para Deus, não se convertem, não mudam de vida e se perdem eternamente. 33ª mensagem sobre os Reis Magos. Só Jesus basta. Isso mesmo, só Jesus basta. Os santos reis abriram completamente o coração para Jesus Cristo e pisaram com convicção as coisas caducas e passageiras desse mundo. Quem possui Jesus Cristo, que é a riqueza infinita, não necessita das coisas vazias da terra, não necessita das coisas caducas desse mundo. Os Reis Magos foram homenagear a Jesus Cristo na pobre gruta de Belém. Em São Mateus 2, 1-2 diz: eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o Rei dos Judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Mateus 2, 1-2. Prezado católico, os Reis Magos deixaram tudo para buscar a Cristo Jesus. Deixaram tudo, as casas, os familiares, os bens, para buscar a Cristo Jesus, que é a verdadeira riqueza. Devemos imitar o exemplo deles, principalmente o desapego. Só Deus basta, só Jesus Cristo basta na nossa vida. Por que nós católicos não correspondemos como os reis à nossa vocação? Por que é que somos tão afeiçoados ao mundo? Por que não abandonamos, ao menos por afeto, desprezando o que ele preza, prezando o que ele despreza, detestando o que ele ama e amando o que ele detesta? Por que é que depois de tantas solicitações da graça que vem de Deus, que nos constrange, ouvimos ainda a covardia que nos retém, o capricho, a preguiça que não quer incomodar-se e o amor próprio que se idolatra? Estimado católico, sigamos o exemplo dos magos, desprezando o mundo e suas máximas. São Cipriano escreve: se o mundo odeia o cristão, por que tu o amas, a ele que te aborrece, e não preferes seguir a Cristo, que te remiu e te ama? Escreve São Cipriano. Estimado católico,
só Jesus basta. Fora de Jesus não existe verdadeira segurança. Os reis magos, os santos reis, deixaram a riqueza desse mundo para encontrar a verdadeira riqueza, que é Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Imitemos o exemplo deles. Quem possui Jesus é rico de todos os bens. Só Jesus basta. 34ª mensagem sobre os reis magos, fidelidade pronta. Quem ama não deixa para depois. Quem ama não adia nem fica esperando. Os santos reis, logo que viram a estrela, partiram sem hesitar, sem deixar para o dia seguinte. Foram apressadamente para Belém, sem dizer: iremos depois. Mas disseram: vimos a estrela e vamos viajar agora. Vimos a estrela e vamos buscar o menino Jesus hoje, agora. Não deixaram para depois. Em São Mateus 2:1-2 diz: eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Mateus 2:1-2. Estimado católico, Deus quer que a nossa fidelidade seja pronta. Deus quer que a nossa fidelidade seja total. O Senhor quer que o sirvamos de todo o coração, sem dividir o coração com o mundo, sem deixar para depois. No segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 26 diz: com o homem fiel, tu, Deus, és fiel. Segundo Samuel 22:26. Nós, católicos, devemos seguir a Deus com total fidelidade. Não podemos ser mascarados. Devemos perder tudo, mas não podemos perder a Deus. Quem perde Deus perde tudo. Devemos suportar as críticas, perseguições, desprezos, zombarias e nos manter fiéis a Deus até o fim. Os reis magos foram fiéis e não desistiram da caminhada para Belém. Apesar das dificuldades, milhares de pessoas se afastam da presença de Deus por causa das provações. Péssima atitude. Quem despreza a Deus perde tudo, e milhares de pessoas se afastam do caminho da salvação, do caminho do céu, por causa das dificuldades e se perdem eternamente. 35ª mensagem sobre os reis magos, firmeza. Postos a caminho, os reis magos não se afastaram nem para a direita nem para a esquerda, não pararam ociosamente em nenhuma parte, foram diretamente aonde a graça os chamava. Deus quer que os sirvamos com firmeza e convicção. Não devemos servir a Deus com os olhos fixos nas coisas desse mundo. Deus é ciumento e não aceita um coração dividido. No livro do Deuteronômio, capítulo 4,
versículo 24 diz: pois teu Deus é um fogo devorador, Deus, o teu Deus, é um Deus ciumento. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Estimado católico, o ódio contra os amigos de Deus está aumentando a cada dia. Devemos caminhar com firmeza, convicção e valentia. Não podemos calar a boca diante das calúnias e mentiras das pessoas que tentam nos intimidar. Devemos fixar os olhos em Jesus e continuar a nossa caminhada para o céu. Os santos reis não se intimidaram diante das provações. Imitemos o exemplo deles e caminhemos com firmeza. Somente os fortes vencerão as batalhas. 36ª mensagem sobre os reis magos, bom exemplo. Os santos reis deram bom exemplo, desapegando o coração de tudo e de todos, buscando o Salvador, buscando o menino Jesus com convicção e perseverança. Seguiram a estrela sem desanimar, apesar dos obstáculos. Os reis brilharam com bom exemplo diante dos gentios e judeus. São Mateus 2:1-2 diz: eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Mateus 2:1-2. Estimado católico, feliz do católico que dá bom exemplo, feliz do católico que ilumina com a sua vida de santidade. O bom exemplo é um sermão que todos podem pregar. Com ele pode fazer-se mais fruto nas almas do que com muitos discursos que só recreiam os ouvidos. O padre Alexandrino Monteiro escreve: o bom exemplo é um sermão que todos entendem e que se pode pregar a cada hora do dia, não só na igreja, mas na rua e em casa, escreve o padre Alexandrino Monteiro. 37ª mensagem sobre os reis magos: não adiar a emenda devida. Isso mesmo, não adiar a emenda devida. Os santos reis não deixaram para depois, mas abraçaram imediatamente as graças do alto, expulsaram do coração o que não agradava ao Criador. Infeliz do católico que adia a emenda devida, que deixa para depois a sua conversão, a sua mudança de vida. Devemos imitar o exemplo dos santos reis que não deixaram para depois, não deixaram para o final da vida, mas agiram imediatamente. Deus quer que obedeçamos às inspirações da graça, aos bons conselhos ou aos bons exemplos que nos são dados. Não adiemos para outro tempo a emenda dos nossos defeitos, formando projetos para o futuro e não executando nenhum. O padre Alexandrino Monteiro escreve: emendar a vida
é uma necessidade para chegar a uma verdadeira conversão. Muito se erra no mundo, porém, nenhum erro é tão fatal como o que se comete na vida do espírito, no grande negócio da salvação. Por isso, é este que demanda mais rápida emenda, escreve o padre Alexandrino Monteiro. Estimado católico, quem deixa para depois a conversão é medíocre e corre grande risco de se condenar ao inferno, porque não sabemos o dia da nossa morte. É preciso levar a sério a salvação da nossa alma. Quem perde a alma, perde tudo, perde Deus, perde o céu. 38ª mensagem sobre os Reis Magos, generosidade. Os Reis Magos enfrentaram muitos obstáculos antes de iniciar a viagem para Belém. Eram reis. Como deixar os seus reinos? Eram sábios do Oriente. Dizem alguns, como arriscar a sua reputação com um procedimento que o público taxará de loucura? Depois a estrela vai conduzi-los a um país distante e desconhecido. Quantas fadigas a superar, quantos perigos a correr, nada detém estes generosos viajantes, como está em São Mateus 2, 1, 2, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Mateus 2, 1, 2. Estimado católico, será que nós católicos possuímos um coração generoso, a exemplo dos santos reis? Reservamos horários para trabalhar para a glória de Deus e pelo bem das almas? Nós católicos somos generosos, a exemplo dos Reis Magos? Caríssimo católico, quando se ama e se pertence inteiramente a Deus, anda-se para a frente sem tanto discorrer. O generoso entrega-se de corpo e alma para Deus, sem reservar nada para si, imitando o exemplo dos Reis Magos. No livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 9 diz: o homem generoso será abençoado. Provérbios 22, 9. 39ª mensagem sobre os Reis Magos, fervor. Quem poderia dizer com que ânimo os santos reis fizeram esta santa viagem para Belém? Como conversavam a respeito da felicidade que os esperava no final da jornada, no final da viagem, como se animavam uns aos outros, como antecipavam com santos desejos o momento de se prostrarem diante do Deus recém-nascido, de se prostrarem diante do menino Jesus. Estimado católico, o fervor aquecia os corações bondosos dos santos reis. Nós, católicos, devemos realizar essa nossa viagem
para o céu, para a eternidade feliz, com fervor e ânimo, enfrentando todas as dificuldades com a cabeça erguida e com o coração cheio de ânimo. Não podemos deixar a frieza e a indiferença reinarem em nossos corações. Nessa viagem, devemos nos ocupar com as coisas do alto, isto é, as coisas que edificam. Na carta de São Paulo aos Romanos 12:11 diz: sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Milhares de católicos são frios e indiferentes quando se trata de trabalhar para a glória de Deus, mas servem ao mundo com dedicação e entusiasmo. Hoje, infelizmente, Deus é desprezado e colocado em último lugar em muitos corações. Os reis magos foram fervorosos, imitemos o exemplo deles. 40ª mensagem sobre os reis magos, homenagear a Jesus Cristo. Os santos reis percorreram um longo caminho para homenagear a Jesus Cristo. Não viajaram para ofendê-lo ou profanar a gruta de Belém com danças, bebidas e barulho. Em São Mateus 2:1-2 diz que eles foram homenagear o menino Jesus, foram oferecer presentes ao menino Deus, não foram dançar, fazer bagunça nem beber. Estimado católico, devemos nos aproximar de Jesus Cristo para adorá-lo com muito respeito. Não podemos profanar a igreja, casa do Senhor, com atitudes grosseiras e pagãs. Deus merece todo o nosso amor, Deus merece todo o respeito. No Salmo 69:10 diz: pois o zelo por tua casa me devora. Salmo 69:10. Hoje, infelizmente, existem muitas folias de reis que ofendem a Deus com bebedeiras, bailes, brigas e até prostituição. Essas folias não têm nada a ver com os reis magos que foram até Belém para adorar a Jesus e não para ofendê-lo com atitudes mundanas e pagãs. É preciso respeitar a Jesus Cristo, devemos adorá-lo e não ofendê-lo. Caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre os reis magos, santos reis. Essa matéria sobre os reis magos é ampla. A dividimos em 7 partes. Essa foi a 4ª parte da 31ª até a 40ª mensagem. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. A Igreja Católica não é sarcófago para conservar múmias. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida,
ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora, hoje. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou do escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno para sempre. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico, viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Claro que não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. São Mateus 25, 12. Dizem que a Igreja Católica possui 1.300.000.000 de católicos. Onde eles estão? Vendo novelas podres e imorais? Nos botecos bebendo no carnaval, no forró, de braços cruzados, nos clubes, nas praias e em outros lugares? É muito difícil encontrar um católico trabalhando para a glória de Deus. É preciso acordar os católicos.